Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Antes de começarmos a falar a história do santo de hoje, quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber sempre os vídeos que nós publicarmos aqui no nosso canal no YouTube da Desterro FM. Hoje, dia 17 de fevereiro, nós vamos conhecer a história de 7 santos de uma vez só. São os 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas. E vamos saber como isso começou. Era por volta do século XII e XIII na Europa e havia uma grande corrupção entre as pessoas. As pessoas pararam de ter toda aquela motivação espiritual da primeira etapa, do primeiro milênio da Idade Média. E as pessoas estavam mais entregues aos prazeres da carne, à busca pelo dinheiro, à ganância. E assim começou a haver muitos movimentos de pessoas que queriam voltar às origens, voltar àquela espiritualidade inicial. Nesse período, começou a aparecer congregações, ordens de leigos que queriam viver uma vida santa, uma vida que de fato refletisse o que nos pede o Evangelho. E assim, 7 jovens nobres começaram a se reunir para rezar e também cantarem salmos e cantos marianos em honra a Nossa Senhora. E um dia eles estavam reunidos e eles numa pequena capela e eles perceberam algo diferente numa imagem de Nossa Senhora que tinha ali naquela capela. Todos eles perceberam que aquela imagem havia se movido, que ela tinha se movimentado. Eles ficaram intrigados com isso. Achavam que de repente era algo que tinha acontecido na cabeça deles ou apenas uma impressão. Ficaram um pouco preocupados, mas não os afligiu tanto. Mas a hora que eles estavam voltando para casa, ao atravessar uma pequena ponte de um pequeno riacho que havia perto dessa capela, encontraram uma jovem senhora, toda vestida de preto, de luto, que chorava. E quando eles chegaram perto, ela se revelou como Nossa Senhora. E ela estava chorando, porque na cidade deles, que era Florença, na Itália, há 18 anos estava tendo uma guerra civil. E eles, depois daquela visão, depois daquele encontro, largaram tudo. Largaram a família, largaram os seus bens, largaram as suas carreiras e se dedicaram totalmente à oração, à penitência e à caridade. Esse grupo de jovens começou a impressionar as pessoas ao redor da forma como eles se relacionavam com amor extremo, com extrema caridade entre eles. E eles também refletiam essa caridade eficiente também em toda a comunidade, ajudando sempre as pessoas mais necessitadas de uma forma eficiente. Assim, começou a chamar a atenção, principalmente do bispo de Florença. E o bispo de Florença tinha vindo de uma vida monástica. Ele conhecia a vida em mosteiros e assim, vendo aquela disposição e a espiritualidade daqueles jovens e também a intenção deles de criarem uma ordem religiosa, doou a eles um terreno que ficava a cerca de 18 quilômetros da cidade de Florença. E lá eles começaram com uma ordem, a princípio sem muitas pretensões, chamados de Companhia de Nossa Senhora das Dores. E eles passaram a se vestir de preto, em sinal do luto, com que apareceu Nossa Senhora para eles. Eles usavam um manto, uma vestimenta preta. E a ordem foi crescendo, o trabalho deles foi se desenvolvendo, a fama desse pessoal foi se espalhando por toda a região e assim foi crescendo o número de pessoas que também queriam aderir a essa ordem. Um dia eles estavam doando mantimentos que haviam ganhado, porque eles faziam mendicância para ganhar doações, para doar às pessoas pobres. Eles estavam doando esses alimentos e de repente uma criança passou perto deles e perguntou: viu, vocês são os servos de Maria? E aquilo para eles foi um sinal. Uma criança fez aquela pergunta e então eles resolveram de fato constituir a ordem como a Ordem dos Servos de Maria. E mais tarde passaram a ser chamados de servitas.
Essa ordem se espalhou por toda a Europa. Foi uma das maiores ordens da Idade Média e também se espalhou por todo o mundo, sempre no carisma de, principalmente, entregar a caridade em primeiro lugar, principalmente às pessoas mais necessitadas. Eles construíram no lugar daquela capela inicial onde se reuniam, depois uma grande igreja que se tornou até a catedral daquela região. No local onde eles se reuniam, aquela pequena capela, foi construído depois uma grande igreja que se tornou depois um santuário a Nossa Senhora das Dores, que durante muito tempo foi um dos santuários marianos mais visitados do mundo. E justamente Nossa Senhora das Dores, pelas dores de Maria, que estava triste devido aos fatos da guerra que estava acontecendo naquela região, quando eles decidiram por formar essa ordem. Olha que bonita essa história. Dos 7 fundadores, 6 deles foram ordenados sacerdote. Apenas um, o Santo Aleixo, não quis ser ordenado sacerdote, porque ele dizia que não era digno de tal honraria. E o dia da festa dos 7 fundadores dos Servitas ficou para o dia 17 de fevereiro, porque esse foi o dia que morreu o último dos fundadores, justamente Santo Aleixo, esse que não quis ser ordenado sacerdote, morreu como leigo. Assim conhecemos a história de 7 jovens nobres, de famílias ricas, mas que se deixaram conduzir pelo chamado de Deus para as suas vidas. Se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, transformaram a vida de muitas pessoas, ajudaram muitas pessoas. E olha, foram santos ao ponto de criar uma ordem que se espalhou e espalhou bondade e caridade por todo o mundo. Que nós também possamos escutar a voz de Deus para a nossa vida, nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo e buscar cumprir aquilo que Deus nos pede. Sede santos como eu sou santo, pois assim diz o Senhor. Conhecemos a história de mais um santo, na verdade hoje 7. E amanhã, com certeza, conheceremos a história de mais um santo. Aqui no nosso quadro, Conhecendo os Santos. Até amanhã, se Deus quiser. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.